Obrigado, senhor presidente. Senador Paim. Alô. Estarei, inclusive, no seu estado, no próximo final de semana, na Expo Inter, que acontece no Rio Grande do Sul, uma das maiores feiras agropecuárias do Brasil. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, caros telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, senhoras e senhores, eu venho à tribuna nessa tarde, senhor presidente, reportar à Casa a grande ansiedade e preocupação que a tramitação de um projeto tem causado às escolas especiais, carinhosamente apelidadas de APAES, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, em especial os do meu estado do Paraná, a chamada Meta 4 do Plano Nacional de Educação, constante do substitutivo do senador José Pimentel, aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal. Refiro-me ao projeto de lei da Câmara número 103 de 2012, que tramita neste exato momento na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, que tem como relator o senador Vital do Rego, presidente daquela comissão. A principal polêmica reside na possibilidade, com manutenção do texto da Meta 4 aprovado na CAI, Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, de enfraquecimento da atuação das entidades que oferecem educação especial às pessoas com deficiência no meu estado, o estado do Paraná, no Brasil por inteiro. Segundo o texto, o atendimento escolar aos estudantes com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento ou superdotação deve ser universalizado na rede regular de ensinos. A preocupação é justamente que tal medida retire de entidades como a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, as APAES, espalhadas por todo o Brasil, e também as PESTALOSES, que são entidades com a mesma finalidade, retirem destas a possibilidade de oferecer o atendimento especial, substitutivo à educação escolar na rede regular, como pode ser feito hoje em dia. O texto aprovado na Câmara dos Deputados e enviado ao Senado sobre a Meta 4 do PNE, Plano Nacional de Educação, era o seguinte: Meta 4, universalizar para a população de 4 a 17 anos o atendimento escolar aos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, preferencialmente na rede regular de ensino. Preferencialmente na rede regular de ensino, garantindo o atendimento educacional especializado em salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados públicos ou comunitários nas formas complementar e suplementar em escolas ou serviços especializados públicos ou conveniados. Era assim o texto aprovado na Câmara dos Deputados. O substitutivo, aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, suprimiu a expressão preferencialmente. Em audiência pública realizada, senador Paim, na Comissão de Direitos Humanos, na semana passada, sobre a batuta condução de Vossa Excelência, as APAES defenderam a manutenção da expressão preferencialmente, alegando que tal expressão está de acordo com a Convenção da ONU para a pessoa com deficiência, o que significa dar o direito às pessoas com deficiência a escolher onde querem entrar e, por conseguinte, onde quiserem se matricular. A expressão preferencialmente se coaduna com esta premissa, a premissa estatuída pela Organização das Nações Unidas. Ainda na audiência pública,
ocorrida na semana passada aqui no Senado Federal, os representantes das APAES demonstraram o interesse de que a população seja ouvida sobre essa possibilidade de enfraquecimento das escolas especiais e possa ter o direito de optar entre a educação a ser ofertada pela rede pública e o atendimento especializado já institucionalizado antes da aprovação do PNE. Defendem que a escola especial pode oferecer tanto a educação escolar quanto o atendimento educacional especializado complementar. Aparentemente, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, na redação do substitutivo aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, fica restrita a atuação das escolas especiais apenas ao atendimento complementar especializado. E nós estamos também, e hoje ela dá também a educação escolar no atendimento educacional. E há de se fazer uma referência, senhor presidente, senhoras e senhores, a todos aqueles que estão nos ouvindo, que cada APAE construída neste Brasil, cada uma delas teve uma participação direta dos pais e dos amigos, e aí está, inclusive, dentro do nome, Associação de Pais e Amigos, para criar uma escola especializada para o atendimento daquele cidadão, criança, que é portador de uma necessidade especial, para que essa escola conseguisse dar o mínimo de educação a esse cidadão, porque o poder público não o fez, não tinha espaço, como até hoje não tem. Lógico que, com o tempo, o poder público ele foi subsidiando, fomentando essas entidades. Tanto o governo federal quanto os governos estaduais, eles aportam recursos, e as prefeituras também, diretamente nessas entidades, para que elas se mantenham. É importante ressaltar isso. As APAES não surgiram por acaso, surgiram por uma necessidade da própria sociedade e por um carinho que os amigos e os pais desses alunos, desses cidadãos brasileiros portadores de algum tipo de especialidade, tivessem o direito de aprender, de ter um aprendizado. E uma APAE não se resume no ensino pedagógico. Tem a conjunção também de se dar um atendimento de saúde, com profissionais da saúde extremamente capacitados e voltados. E os pedagogos, os professores que ali ministram as aulas, também têm uma capacitação toda especializada para esta finalidade. Senhor presidente, a diretora de Políticas de Educação Especial do Ministério da Educação esteve nesta audiência pública aqui no Senado na semana passada, a senhora Martinha Clarete. Ela ressaltou na CDH que o foco do MEC é o fortalecimento do direito à educação e das escolas regulares no Brasil. Segundo ela, as escolas especiais não vão desaparecer, mas caminhar juntamente com o ensino regular sem substituí-lo. Como disse no início desse pronunciamento, o assunto tem gerado grande polêmica em meu Estado e seguramente em todas as demais unidades da Federação Brasileira. Aliás, recebi ofício da Confederação Nacional dos Municípios defendendo a manutenção da expressão preferencialmente como essencial às contas municipais e, sobretudo, ao melhor atendimento às pessoas com deficiência. Além da Confederação Nacional dos Municípios, inúmeras câmaras de vereadores e prefeituras paranaenses já me enviaram manifestações em defesa das APAES. Inclusive, esteve aqui no Senado Federal
vários presidentes de associação de pais e amigos dos excepcionais, das APAES, na semana passada, e me entregaram um abaixo-assinado só de uma região no Paraná, de uma micro-região, que é a região do Vale do Ivaí, a região de Ivaiporã, Jardim Alegre, me entregaram com 20 mil assinaturas, um abaixo-assinado pedindo a manutenção do ensino nas APAES como ele é hoje. Nós acompanhamos aqui a movimentação do Brasil inteiro na semana passada. Mas eu faço questão de citar aqui algumas correspondências que já chegaram ao meu gabinete pedindo a manutenção da expressão preferencialmente. Municípios de Enéas Marques, Corbélia, Nova Aurora, Cianorte, Cascavel, Quedas do Iguaçu, São João do Ivaí, Londrina, Cândido de Abreu, Jardim Alegre e também, senhor presidente, o ex-governador do Paraná, Orlando Pessutti, por vezes me ligou dizendo que dezenas de pessoas já o procuraram, manifestando essa preocupação e pedindo que falasse comigo para que nós tivéssemos... Me permitiu, o vice-governador do Paraná, senador Flávio Arnes, fez o mesmo apelo. Flávio Arnes foi presidente da Confederação das APAES por muitos anos, foi um dos representantes dessas entidades aqui no Congresso Nacional, enquanto deputado e enquanto senador da República. Inclusive, a sua tia, Zilda Arnes, tem um trabalho fantástico aí no atendimento a pessoas mais carentes, a saudosa Zilda Arnes, que é exemplo de vida no Brasil. O ex-governador Pessutti, por vezes, me ligou, passando o telefone para o amigo do lado, que manifestava a ele, naquele exato momento, a preocupação com a diminuição das prerrogativas das APAES. Senhor presidente, tudo isso sem falar nas centenas de pessoas e nas dezenas de APAES que também me enviaram pedidos e manifestações com o mesmo teor, de todo o Brasil. Os membros da Comissão de Constituição e Justiça, dentre os quais eu me incluo, têm agora a responsabilidade de deliberar sobre o assunto assim que o relator apresentar o seu relatório. O relator é o presidente da comissão, o senador Vital do Rego. Regimentalmente, compete à CCJ, neste caso, dispor sobre a constitucionalidade e a juridicidade da proposição, sendo a Comissão de Educação a instância para avaliação do mérito. Todavia, senhor presidente, diante da importância do assunto, creio que não poderemos deixar de debater este ponto em particular na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Aliás, o senador Francisco Dornelles já apresentou a emenda número 7 na CCJ, cujo objetivo é justamente restabelecer o texto aprovado na Câmara dos Deputados sobre a meta 4, retornando a expressão preferencialmente para o dispositivo. Já analisei uma nota técnica do governo que apresenta justificativas plausíveis para a mudança da proposta. Porém, senhor presidente, senhoras e senhores que nos assistem pela TV Senado, que nos escutam pela Rádio Senado, não me parece que o momento seja adequado para a mudança tão brusca, cujo impacto poderá ser devastador tanto para tantas famílias brasileiras e para aqueles que estudam. Pois não, senhor presidente. Só para que fique também uma contribuição minha, que tem a mesma posição que a sua. Sou radicalmente favorável à posição de Vossa Excelência. A ministra Gleice Hoffmann declarou publicamente que ela também tem a mesma posição de Vossa Excelência e teria já conversado com a Presidente da República para que o termo preferencialmente esteja já junto ao substitutivo do senador Pimentel também. Só uma contribuição ao debate. E olha só, senhor presidente, como isso é importante. Disse há pouco, no meu pronunciamento, que essas entidades que são de natureza privada, que são escolas, que são entidades, que são filantrópicas, sem fins lucrativos, que prestam um serviço excepcional às famílias e aos cidadãos brasileiros, que são as APAES. Elas recebem recursos de forma transferência voluntária e também já devidamente regulamentada, em alguns casos, como fornecimento de professores e assim por diante, do Estado e da União.
A partir do momento que se colocou esse dispositivo dentro de um projeto que está longe ainda de ser aprovado no Congresso Nacional, que ainda deve retornar à Câmara dos Deputados, os governos já param, não podemos mais fazer investimento naquilo que pode sofrer uma mudança. E aí, obras que são necessárias, a ampliação, a manutenção dessas entidades tem sido deixado de lado, porque os governos não estão aportando os recursos. E eu faço aqui um apelo, tanto aos governos estaduais e ao governo federal, para que atenda às necessidades de infraestrutura também dessas entidades. Mas, senhor presidente, não me parece razoável retirar dos pais de pessoas com deficiência, de pessoas especiais, o direito de optarem por uma educação especial e diferenciada para seus filhos. Não me parece lógico, inclusive, que alguém, mais do que os pais, possa atentar para o que é melhor para seus filhos que são deficientes. Por isso que a palavra preferencialmente deve ser mantida. Não quer dizer que seja obrigatório. O pai vai poder optar de acordo com a leitura que ele faz ou que algum profissional da saúde, da educação, o orientou. Então, senhor presidente, eu deixo muito claro a minha posição de que é importante a manutenção desta palavra no texto da Meta 4, porque atentar para o que é melhor para os seus filhos é uma função dos pais, em casos tão especiais e tão distintos e cheios de particularidades como é este caso. Com muita satisfação, concedo uma parte ao senador Cristóvão Buarque. Senador Sérgio, eu fico satisfeito que o senhor traga esse assunto aqui, porque ele merece uma dedicação muito grande. E eu fico satisfeito que o presidente seja o senador Paim, porque é um dos defensores de tudo isso. Eu temo que nós estamos deixando as crianças, que deveriam ser nossa preocupação central, entre um debate entre técnicos e pais. E nenhum dos dois, a meu ver, está sendo capaz de escolher com cuidado qual é o conjunto de ações que melhor servem a essas crianças. Eu sempre fui defensor da integração das crianças portadoras de deficiência entre as outras crianças, mas não dá para levar isso como um dogma que obrigue, que leve qualquer tipo de deficiência junto com as demais crianças. Primeiro, porque algumas dessas síndromes, dessas dificuldades, exigem um cuidado tão especial que colocar junto não vai permitir. E olha que eu sou defensor, não só porque isso é bom para socializar as crianças que têm deficiências, como também é bom para dar consciência às crianças que não são portadores dessas deficiências. É bom, mas tem que analisar como o que é melhor para cada criança, cada uma. Não dá para ter medidas genéricas para todas as crianças, até mesmo dentro da mesma síndrome, tem especificidades diferentes. Nós estamos querendo fazer um plano e não um cuidado. Nós estamos querendo criar um padrão. Não há como ter um padrão. É um cuidado personalizado. Isso faz com que a integração exija duas coisas. Primeiro, saber se é possível ou não ter um cuidado especial conforme aquela característica da criança. E segundo, tem que ter um programa paralelo para elas. Deixá-las ali dentro da escola, integradas, na formação que a nossa escola dá, não basta. Por exemplo, nossas escolas não preparam ninguém para o mercado de trabalho. Imagine os portadores de deficiência, que precisam ter um cuidado, porque uma boa parte delas, crianças, podem entrar no mercado de trabalho se nós tomarmos cuidado. Eu visitei escola num país pequeno como a Jordânia, que formava jovens, adolescentes, portadores da síndrome de Down para o trabalho. Eu vi as crianças
se especializando em cozinha, em jardinagem, em telefonia. Perfeito. Há maneira de, inclusive, recuperar crianças que têm certos graus de autismo. Agora, isso tem que ser pessoalizado. Tem que ser pessoalizado. Na hora de pessoalizar, tem que ouvir os pais. Não há dúvida. E tem que ouvir entidades como a PAI também, pela experiência que tem, pelo cuidado personalizado que a escola não consegue dar igual. Então, eu tenho a impressão que nós precisamos, senador Paim, analisar com mais cuidado isso. Nem cair na visão dos professores e dos especialistas em educação que defenderam um padrão como se ele servisse para todo mundo e virou um dogma para eles, um dogma de tese de mestrado, por exemplo, e nem também simplesmente aceitar a ideia das APAES, dos pais, que têm suas maneiras específicas, que nem sempre são necessariamente as melhores. O Senado pode, sim, a meu ver, ter um papel fundamental para analisar o que é melhor, ouvindo todos os lados, todas as possibilidades. Nenhum desses pode ficar de fora. A PAI é fundamental. A escola é fundamental. Integrar é fundamental, é uma grande conquista do processo pedagógico de incorporação dessas crianças no mundo dito normal. Mas é preciso pessoalizar. Não há padrão que sirva a todas as crianças, nem mesmo do mesmo tipo de deficiência, da mesma síndrome. Temos que descobrir uma maneira de pessoalizar. Obrigado. E ver qual é o papel de cada um. Essa pode ser a função de pessoas como o senhor, como o Paim. Eu me proponho a isso, me predisponho, e outros mais. Há muitas experiências no exterior, em outros países. Há muitas experiências boas no Brasil. Vamos tentar olhar essas experiências sem cair em nenhum dogma. Essas crianças não merecem ser cobaias de dogmas. Elas têm que ser o propósito, a razão de ser do trabalho da gente e daqueles que escolhem cuidar delas. Obrigado, senador Cristóvão Buarque. Ouvir Vossa Excelência fazer uma análise engrandece muito o meu pronunciamento, porque todos nós, senadores e cidadãos brasileiros, conhecemos da competência e da seriedade com que Vossa Excelência trata a educação nesse país. Senhor presidente, não tenho convicção de que o Estado brasileiro esteja apto a prover. Inclusive, senador Cristóvão, acredito que nem todas, essa questão de pessoalizar, nem todas as crianças realmente podem. Tem crianças que estão no ensino especial que podem, sim, ser integralizados ao ensino regular e médio prestado pelos governos. No entanto, tem crianças que não. E aí, a palavra preferencialmente, ela dá esta opção. Eu acho que é o avanço que nós podemos fazer, mantendo o texto que veio da Câmara neste ponto, dentro do PNE. Não estamos aqui discutindo todo o Plano Nacional de Educação, estamos discutindo exclusivamente esse ponto. Mas, senhor presidente, em alguns casos, com a especialidade necessária, os cuidados para o atendimento educacional de todas as crianças com deficiência do país devem ser analisados caso a caso. E, sendo assim, desde já anuncio o meu apoio integral à emenda número 7 do senador Francisco Dornelles, que mantém assegurado o extraordinário trabalho que é prestado por tantas APAES no Brasil. Pelos números que me foram enviados no Paraná, estado o qual eu represento aqui no Senado Federal, são 326 escolas especiais atendendo a cerca de 42 mil alunos que merecem todo o meu apoio. Espero que o quanto antes possamos deliberar de forma conclusiva sobre o PLC 103 de 2012, que oferece à sociedade brasileira um plano nacional de educação, que atenta efetivamente a todos os nossos estudantes, entre os quais estão as pessoas com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades, ou seja, os superdotados. Era o que tinha a dizer, senhor presidente, agradecendo mais uma vez pela atenção de Vossa Excelência, neste caso, e pela parte do senador Cristóvão Buarque. Uma boa